Beleza, pessoal? Vamos dar início de fato, então, à primeira aula aí de metrologia, tá? Acho que vocês estão vendo aí a apresentação. E essa vai ser a dinâmica do curso. Aqui os nossos encontros são semanais. A gente vou fazer uma apresentação aqui, discutir alguns pontos. Acho que isso é um ponto até positivo aí do ensino remoto, que a gente consegue mostrar mais coisas, né? Sim, a gente com desenhos não ficavam tão claros ou você não tinha tanto acesso e agora você consegue preparar coisas e tal, às vezes não perde tempo escrevendo como era antes no quadro. Sobra mais tempo para a gente discutir e conversar, tá? Olha aí. Ó. Essa é a nossa primeira aula, então é uma introdução. A gente vai bater um papo, vai ver alguns conceitos, vai falar de coisas gerais sobre o curso, vai ver algumas coisas iniciais. E acho que o objetivo é isso, é que vocês acompanhem, estejam sempre assistindo as aulas que ficam disponíveis depois e os vídeos, como a gente vai falar aí. Então são 15 semanas, sendo as duas últimas destinadas à recuperação, porque sempre tem aquela galera que, ou por algum motivo, né, não pôde fazer, não pôde estar presente, se enrolou, teve uma nota ruim, às vezes não precisa nem justificar, né? Só teve uma nota ruim mesmo, ou qualquer coisa que queira, vai ter uma segunda chance aí de se recuperar, né? Então, são 13 semanas mesmo, propriamente dita, e duas últimas de recuperação, duas avaliações, tá? Uma em grupo e uma individual, são as atividades aí que valem nota mesmo, e a média você soma os dois e soma e divide por dois, né? Você vai encontrar a média aí. Você tem a recuperação, que vai ser uma reavaliação, acho que pela regra do IF, troca, né? Então, se, por exemplo, você tinha 5 e 5, você vai ter que tirar 7 para trocar o 7 pelo 5 e ficar com a média 6, né? A média para aprovação é 6, tem que somar 12 nas duas avaliações, né? Se não somar, vai para a recuperação, na recuperação substitui a pior nota, se conseguir ficar com uma nota melhor. Tem aqueles que não conseguem, mas a tendência é que a maioria passe direto, o curso não é nada, não é uma matéria das mais difíceis, basta acompanhar, estar presente, estar participando, estar fazendo o que é recomendado e fazer as avaliações, né, que não vai ter problema, beleza? Então, o material, acho que vocês já viram, o livro didático, são mais ou menos 200 páginas, quando fala assim, vou ter que ler o livro todo, calma, né? Você vai lendo ali, são 200 páginas, 20 por semana, dá 10 semanas, você ainda tem 3 semanas aí, se por acaso não leu numa semana ou na outra e tal, para não acumular, né? Sai a capa do livro. E os vídeos recomendados, tem vídeos do Telecurso, né, 2000, são muito bons. Isso é incrível como que os caras, anos, décadas atrás, conseguiram fazer um material que ainda é atual, que ainda funciona, ainda é eficiente, ainda é bom e já pensando aí nesse ensino remoto, nesses momentos de mudança aí da educação, né? Então, exercícios recomendados também, que vão estar no livro. Então, evidente que nem toda semana vai ter exercício, evidente que alguma semana ou outra a gente vai falar, ó, faz esses 3, faz esses 2, e assim vocês podem ir tirando dúvida ao longo da semana ou na aula que vem, né? Perguntar, enfim, fiquem à vontade. Os objetivos do curso, para a gente definir formalmente, né? Professor, Oi. você pode voltar ali só para pegar o título os autores do livro, para poder baixar depois o livro? Ou você vai disponibilizar? Já está disponível lá na Ah, plataforma, né? tranquilo, show. Mas se você quiser Não, anotar é aí, porque, fica é porque eu estou notando aqui, mas tá de boa, eu pego lá na plataforma. beleza. Só para não atrasar. Show, tranquilo. Então, ó, é fornecer os conhecimentos relacionados às diversas grandezas mensuráveis, terminologia e suas unidades segundo o Sistema Internacional de Unidades, o SI, né? E ao fornecimento e utilização dos principais instrumentos de medicado, está errado, né? Deveria ser do mercado.
Mas tudo bem. Deixa eu fazer essa correção aqui, caso que eu peço desculpa. Só um segundo. Acho que eu perdi a conexão aqui da tela, mas foi. Já vai voltar aí para vocês. Estão vendo, pessoal? Voltou aí? Está mostrando a tela. Então, beleza. Aqui seria do mercado, né? Digitei errado. Tranquilo, né? Então, formalmente, ele está definido. A gente vai ver agora, na prática, e como que a gente pode definir isso daí. Ó. O que significa metrologia, né? Metrologia é o campo da ciência responsável por definir e padronizar métodos de medidas na indústria, né? Então, é a arte de medir, a arte de aferir, de mensurar, de quantificar as coisas, uma vez que, com o desenvolvimento tecnológico, a gente vai falar disso, torna-se cada vez necessário você ter medidas e medidas precisas, né? E, além disso, confiáveis. Acho que a confiança talvez seja o maior fator aí, porque quando você vê, hoje em dia, uma marca, um selo, alguma coisa, você tem uma certa confiança, dependendo de onde de que aquele produto é bom, ou é verdadeiro, ou é confiável. Enquanto que alguns vai saber o que acontece, né? Mas tudo bem. Então, assim, é possível estabelecer uma forma de comunicação em padrão global em engenharia, né? Você conseguir se comunicar, interagir entre povos, culturas, línguas, tudo diferente, através de um método, de um padrão e que seja confiável. Então, quando a gente vai medir alguma coisa, existem várias coisas que você pode usar para medir. Essas coisas são chamadas sensores, né? O que é um sensor? Pode ser uma régua, pode ser um sensor de temperatura, pode ser um telescópio para medir alguma coisa que está no espaço. Então, pode ser algo muito simples, algo bem complicado. E, a partir daí, você tem que ter confiança também na medida que você está fazendo, né, desse sensor. Então, isso envolve uma série de fatores e parâmetros que a gente vai discutir ao longo do curso e o que isso influencia, né, nos erros, nas incertezas, nas medidas e nas conclusões, né, tá? Então, quando a sociedade começou a se organizar, olha aí nossa sociedade plural, multicultural, bem diferente, tá? Houve essa necessidade de quantificar. Inicialmente, é óbvio, abrigo, casaco, arma, coisas simples, né? Coisas materiais que fossem necessárias aí como é que eu posso dizer? Fossem essenciais para a vida, né? E, além disso, comida, animal, isso tudo. Então, a economia começou a se desenvolver, pequeno porte, né? Ali agrícola, agrário, basicamente de subsistência, a gente caçava e colhia o que precisava e começou a quantificar e a definir quantidades, né? A partir disso, um caso bem claro, se vocês forem ler no livro, acho que está escrito lá, a Torre de Babel é um caso onde as pessoas, na Bíblia, né, deixaram de se comunicar por causa da falta de língua em comum, de idioma em comum, o que gera tremenda confusão e crise em todos os setores ali de forma metafórica, né? Mas se a gente trouxer para o contexto atual, a gente vê que isso acontece. Então, os egípcios, olha aí, a gente tem registro, né, de povos antigos, eu separei aí os egípcios, só para exemplificar, mas a gente poderia dizer os maias, os astecas, os aborígenes, os polinésios, eles tinham conhecimentos
e unidades de grandeza, né, de medida diferentes da que a gente tem hoje, algumas que a gente não conhece, outras que a gente conhece, mas que não são mais usadas. Mas, com certeza, eles tinham desenvolvimento e tecnologia mínima para construir o que eles construíram. Não é à toa que construíram cidades, né, civilizações que foram extinguidas, que não tem lá. Hoje em dia, a gente não consegue mais chegar a muitas conclusões, mas as buscas não param, né? Então, o que acontecia? Nessa época, isso é até uma coisa interessante, um paradigma, que as pessoas achavam que o poder emanava de Deus, né? Do espírito, de algo imaterial, algo que não estava ali propriamente na Terra, né? E a partir com o passar do tempo, então, o que acontecia? Os faraós, os representantes do povo, os líderes eram eleitos, não eram nem eleitos, né? Eram escolhidos de forma hereditária, porque acreditava-se que aquela família ali tinha uma certa conexão com o divino, alguma coisa que fazia delas melhor do que as outras. E depois de um tempo viu-se que isso daí não fazia muito sentido, que também causava um monte de confusão, briga, né, de família, que os nossos representantes deviam ser eleitos e escolhidos através do povo, e que, na verdade, a voz do povo era a voz da razão, né? Então, isso culminou no Renascimento, na Revolução Industrial, coisas que alavancaram aí foram os alienígenas. Então, eu também tenho essa hipótese de que foram os alienígenas que ajudaram a construir as pirâmides e os monumentos maias, astecas, né? Mas aqui a gente vai acabar que vai tentar se limitar a coisas que a gente pode provar e menos especulação, né? Então, como eu estava dizendo, olha aí, ó, a Revolução Industrial veio culminar no tio Kelvin, né? Esse daí para quem não conhece, nunca viu, é o tal do Kelvin, que fez lá a temperatura, os graus Kelvin, né? Tantos Kelvin, do zero absoluto e tudo mais, a escala Kelvin, nessa disputa aí básica que foi da Inglaterra e da França, e por isso que muito padrão de medida até hoje que a gente usa foi criado, estabelecido lá, né? O padrão inglês está aí até hoje, acho que só para terminar de confundir a população, porque eles não largam o osso de jeito nenhum, né? Todo mundo inteiro já adotou o SI e eles ainda ficam nessa, os Estados Unidos, a Inglaterra e outros países aí que eram colônias, mantendo. A gente vai discutir melhor sobre unidade de medida e os dois padrões do sistema internacional na aula que vem. Mas é por isso aí que muita coisa vem da Inglaterra e da França, né? E aí o Bismarck era um capitão também, um capitão alemão, participou ali da unificação alemã, já tardia. Foi responsável por unificações de padrões e medidas e padronização mesmo da indústria ali alemã, que veio transformar a Alemanha na potência que se transformou depois industrialmente, né, dizendo. E o Mao Tse-tung na China foi responsável, não entrando aqui no mérito de se foi bom ou foi mal, mas foi o cara que unificou, que determinou ali até onde iam as fronteiras e impôs uma língua, uma moeda, um padrão de tudo, né? Tentou impor, pelo menos, porque até hoje na China você ainda vê muita diferença, muita coisa. E, enfim, vai entender a China, né? Não é o nosso objetivo aqui debater a China. Tá? Hoje em dia aí, ó, a gente vê os Estados Unidos, né, puxando aí a ponta da tecnologia, o avanço, né, o Japão, a Coreia, a União Europeia, a China, hoje em dia, de 20 anos para cá, tomou conta do mercado. Então, esses aí são os países que vêm se desenvolvendo, que vêm puxando o desenvolvimento tecnológico e que provavelmente vocês veem, por exemplo, coisas que antigamente, que naquela época não eram mensuráveis, porque não existiam, não havia necessidade de quantificar, hoje em dia passam a ser triviais e do dia a dia de todo mundo, como
armazenamento de memória em computador, né? A tantos gigabytes, megabytes, velocidade de internet. Isso aí, hoje em dia, muita gente está, quase todo mundo está habituado, está familiarizado. Isso nem existe. Então, essas coisas vêm surgindo e acompanhando a necessidade e as tecnologias que vão se desenvolvendo aí com o passar do tempo, né? Então, medir. Para que medir, né? O conhecimento amplo e satisfatório sobre um processo ou fenômeno somente existirá quando for possível medi-lo e expressá-los em números, né? Isso foi o Kelvin que falou, que na verdade o nome dele não era Kelvin, o nome dele acho que é William Thompson, e ele era Lord Kelvin, né? Muita gente acha que o nome dele era Kelvin, mas ele era conhecido como Lord Kelvin, porque acho que ele era Lord desse lugar, mas o nome dele era William Thompson. E ele formalmente escreveu isso e até hoje é citado como referência, né? Então a gente precisa de uma linguagem universal, ou seja, a matemática, e expressar as coisas, as quantidades, as intensidades, porque não adiantava mais dizer que estava frio ou quente, muito frio ou muito quente, morno. Isso já não era mais satisfatório, né? Você precisava de uma quantidade em número, de uma escala, de alguma coisa que pudesse ser um múltiplo de alguma coisa para poder unificar isso daí e quantificar, né? Um exemplo disso é o dinheiro. O dinheiro nada mais é do que uma representação do trabalho, das mercadorias, daquilo que você pode obter. Então, para você não ficar carregando aquilo que você produz, né? Vou levar aqui o porco, porque eu crio porco. Agora eu vou trocar, né? Fica difícil trocar porco por sapato. Então, isso tudo unificou no dinheiro. É como se o dinheiro fosse a medida padrão aí da riqueza. E para medir outras coisas que não seja isso, a gente vai usar outras unidades, né? Então você tem aí, por exemplo, a gente vai começar a falar de medidas. Quando a gente quer medir alguma coisa, que um comprimento, olha, a gente pode pegar uma régua da forma mais simples possível e fazer essa medida, né? E determinar aqui quanto é que isso mede. Isso daqui seria o que a gente vai chamar, então, de agora em diante, de uma medida, tá? Ó, medida direta, tá? Porque você vai lá com o seu instrumento e mede ele diretamente. Diferente, por exemplo, quando você quer medir velocidade do carro. Quando você vai medir velocidade do carro, nada mais é do que uma bobina ali acoplada ali ao sistema, e ele vai medir a tensão ou a corrente elétrica gerada ali a partir da rotação. Então, quando você faz isso, o sensor de velocidade vai ter uma leitura lá, sei lá, vou chutar aqui, de 2,01 volts, né? E essa leitura de 2,01, isso daí, né, precisa ser convertido por uma velocidade através, né, do que a gente vai ver aí, da função de transformação, precisa ser transformado em alguma coisa, vamos supor aí 80 quilômetros por hora. Alguma coisa, e aí isso daqui pode aparecer de forma digital ou analógica, né? Pode aparecer lá um 80, sei lá, assim no visor do carro, ou aquele visor com ponteiro lá marcando, né, o 80 aqui, certo? Então, essas medidas, elas podem, e aqui é evidente, né, se a outra foi a medida direta, isso aqui vai ser uma medida indireta. Tranquilo? Tá aí, ó, mostrando isso que eu acabei de falar. Então, para que a gente vai medir? Qual é a necessidade, né? Você tem coisas do dia a dia que você não se importa tanto e faz de maneira usual e não, se até se errar não muda muito, como, por exemplo, aqueles termômetros de rua. Eu não sei para que tem aquilo aqui no Rio de Janeiro, porque nenhum funciona, não concordam um com o outro, você passa ali, às vezes está um frio, o negócio está marcando 31 graus, você passa ali, está ao contrário, está calor, está marcando que está frio. Eu não confio naquilo ali e continuo embelezando ali a cidade. Tudo bem, os caras podiam tirar aquilo e botar um negócio mais atual que passasse informação precisa e de qualidade
com confiança. Se ninguém roubasse, mas também vai saber o que vão fazer. Quando você está numa indústria, quando você está, então, numa empresa, quando você tem uma produção em massa, vamos supor, você vai produzir um monte de coisa, né? Você tem ali um procedimento, um padrão. Então, isso tudo vai interferir na produção, no trabalho, se você vai se cansar mais ou menos, no lucro, evidente. Então, você vai precisar medir tudo que você puder, ou que você conseguir, ou que você priorizar. É óbvio que não dá para medir tudo de tudo, com toda a precisão, né? Mas, basicamente, para essas três coisas aqui, ó, monitorar, controlar e investigar, tá? Se vocês pararem para pensar, monitorar tem uma característica aí mais passiva, né? Passiva, corretiva, vamos colocar assim. Enquanto que controlar tem vamos supor assim, um conceito mais ativo, né? Onde você está ali o tempo todo interagindo com o que você está, de fato, ali interessado, né? Enquanto que monitorar, você está apenas olhando e vendo o que está acontecendo. Controlando, não. Você está como se fosse o que eles chamam de sensing and acting, né? Sentindo e atuando. E investigar já é uma coisa mais proativa mesmo, uma coisa mais que vai precisar de técnicas e de métodos mais elaborados, uma vez que você vai desenvolver alguma coisa a partir daquilo que está acontecendo, né? E o processo é mais ou menos esse. Você mede, compara e age, né? Então você quer saber por que alguma coisa deu defeito ou aonde que vai dar defeito. Você começa a medir e ver, bom, a temperatura está elevada, a deformação está quase passando do limite aceitável, né? A corrente elétrica aqui não está chegando com a quantidade que deveria chegar. O que isso vai acontecer? Então você mede, compara com algum padrão, com alguma coisa que você sabe que está correto. Bom, eu deveria fazer uma ponte de 20 quilômetros. Né? Eu vou comparar isso com o quê? Eu vou comparar com uma corda de 20 quilômetros que eu tenho depois, ou com alguma coisa que meça isso. Então, você vai comparando com o padrão, ó, aquele sensor ali está passando da temperatura, está atingindo uma temperatura elevada. Como é que eu sei isso? Eu sei porque eu vi no datasheet do fabricante ou no protocolo da empresa que aquele sensor ali, aquela máquina não deveria passar de tantos graus, está passando. Então você compara e age. Se precisar agir, né? O ideal seria que não precisasse agir, o troço ficar lá e vai rolando. Agora, senão não teria graça, né? A graça, justamente, a magia está quando você vai lá e age, e aí você retorna para o processo para fazer tudo novamente e voltar, né? Seria aí um tipo de controle e interação com o processo aí de medição. Então, métodos e meios utilizados para realizar a medição, tá? Que envolve o quê? Envolve o mensurado, aquilo que você quer medir. Eu quero medir o comprimento de alguma coisa, essa coisa é o mensurado. Quero medir a temperatura de um paciente. Eu quero medir a umidade de um ambiente, de uma estufa de plantas. Eu quero medir diversas coisas, né? O pH de uma solução. Isso tudo aí, a solução, então, no caso, seria o mensurado, o paciente seria o mensurado, né? Coisas que você quer medir. O sistema de medição, né? Aquilo que você precisa para medir. O operador, alguém que está operando, e dependendo do nível que você vai, né? A gente vai, claro que destrinchar isso com mais calma, mas até o início do século passado, os cientistas acreditavam que tinham fechado a física, né? A física clássica, tinham determinado tudo que era possível e imaginável, e os objetos de medida estavam determinados unicamente a ser cada vez mais precisos, irem a uma casa decimal a mais, o que muitas vezes não faz muita diferença, por exemplo, se o paciente está a 36 ou a 36,0,001 grau.
Isso não faz diferença. Então, você não precisa, muitas vezes, de um termômetro tão preciso. E aí, o que aconteceu foi com a guinada da física quântica e da relatividade, tudo mudou. Então, quando você vai para dimensões muito maiores ou muito menores do que a gente está acostumado, como é o caso da física quântica, você vê que até a interação do operador com o experimento dá alterações, né, dá modificação no resultado final. Isso daí não vai ser o nosso escopo aqui, é claro, a gente está interessado nos objetos e nos aspectos macroscópicos das coisas, né, praticamente ou quase possíveis de ver a olho nu, claro, com a deformação de uma barra muito rígida, você sabe que ela está lá, você não vai ver a olho nu, mas ela está lá, né? Tá? Então, voltou aí os procedimentos e as condições. Muitas vezes, as condições que você vai realizar aquilo são determinantes ou não podem ser negligenciadas, né? Porque para você obter um resultado, para ser comparável com aquele padrão que você conhece, tem que estar naquelas mesmas condições que foram feitas aquele padrão que você conhece. Então, quando você vai comparar alguma coisa que foi fabricado a uma temperatura e outro que foi fabricado de outro jeito a outra temperatura, é óbvio que o resultado vai ser diferente, né? O comportamento mecânico daquela peça vai ser diferente. Isso tudo tem que estar muito bem especificado, né? Quanto mais você especifica o processo, as condições, os equipamentos, melhor e mais considerado fica o seu trabalho, mais fácil de entender, melhor de saber o que foi feito. E aí, partindo para o resultado, que é o que de fato a gente está interessado mesmo, né? O resultado ele é composto, além do que a gente encontra, quando a gente está, né, no campo da ciência, a gente tem 3 tipos de resultados. A gente tem aquele resultado analítico, que é quando você faz uma conta, né? Vou pegar aqui F igual a KX. Você quer saber a força atuando numa mola, né? Então, a força é igual a um K, se o K for 100 e o X for 200 newtons, por exemplo. Isso daqui é um resultado analítico. Não tem erro, não tem variação, não tem dúvida, né? O problema te deu, você foi lá, sabe de tudo, sabe quanto é que vale exatamente a distância, sabe quanto é que vale exatamente a rigidez e calculou. Também você vai ter, né, evidente, métodos numéricos quando você não consegue encontrar uma solução analítica para uma equação, aqui você consegue só de ver, né? Tem equações que você vai ter que integrar, derivar, tal. E tem métodos numéricos, né, iterativos, que através de procedimentos de divisão e procedimentos exaustivos, você consegue chegar a resultados de equações que você não obteria solução analítica, né? E, por fim, aqui, que é o foco da metrologia, a gente tem o campo experimental, né? Então, aqui seria como se fosse mais feito por um computador, né? Aqui você precisaria de um computador porque você vai pegar um problema muito grande, que é o que uma integral é, né? Pegar um problema muito grande e dividir em problemas menores, só que muitos problemas. Então você precisaria de um computador para resolver. E aqui o experimental, que realmente é quando você tem um equipamento, você tem uma máquina, você tem algo físico, algo palpável que você vai lá e mede. Então você vai ter alguma máquina que está vibrando, alguma coisa que está consumindo ou gerando energia, e você quer medir isso daí, né? Então, essas medidas aí sim vão incluir, aí, além do resultado que você vai obter, um erro associado por diversos fatores, que a gente viu aí no slide anterior, como as condições, que não são as mesmas sempre, né? Quando você tem o equipamento, o operador, e o operador muito engraçado porque tem aqueles caras que o negócio sempre dá o que ele quer que dê, né? Então o cara já vai medir alguma coisa esperando
que deu um resultado tal. E quando dá um resultado parecido com aquilo ali, é isso. Então, o operador ele influencia bastante dessa forma, né? Então, o resultado tem erro, ele tem que ter repetibilidade. O que é isso? Se eu jogar uma pedra do alto de uma torre, ela vai demorar um tempo para cair. Se eu jogar novamente a mesma pedra do mesmo ponto da torre, ela vai demorar um tempo parecido com o anterior para cair. Por quê? Porque você pode ter errado um pouco no ponto que você soltou, pode ter tido um pouco mais ou um pouco menos de resistência do ar, né? O seu equipamento de precisão, de medição, o seu cronômetro, pode ser um equipamento muito preciso, que vai captar uma diferença ali. Mas dentro de uma tolerância, e uma coisa que também tem que ter, aí repetibilidade está associada à tolerância. Tá legal? Dentro de uma tolerância, dentro do que é aceitável, dentro do que é estipulado aí, você tem que ter repetibilidade. Então, eu vou dizer o seguinte, a pedra demora 30 segundos para cair, 10 segundos para cair. Se eu jogar de novo, isso tem que acontecer novamente, dentro de uma tolerância, mas tem que acontecer novamente, no mesmo tempo, né, ali. Não pode eu medir alguma coisa, eu chego lá e quero medir qual é a força que está submetida à viga naquela condição. Aí eu vou lá, 10 minutos depois, meço outra vez e está completamente diferente, né? Isso quer dizer que não tem repetibilidade. Ou o seu sensor está descalibrado, ou alguma coisa aconteceu nesse intervalo de tempo, você tem que averiguar. Mas a repetibilidade é essencial para qualquer resultado. Se o resultado não tem repetibilidade, se ele não pode ser repetido, ele não tem valor científico, né? Confiabilidade, né, a gente já falou, e o resultado, então, ele é formado do resultado base e da incerteza de medição. Então, você vai aplicar aí um resultado, você vai chegar a alguma coisa, por exemplo, 7 mais ou menos 1. Quer dizer, essa coisa aqui, por exemplo, se for um comprimento, tem 7 centímetros, né? Ou, por exemplo, quando um exemplo bom, se a gente trocar aqui, seria para eleição, né? Quando a gente vai falar de eleição, eles falam, o candidato tal tem 7% com a margem de erro de 1%. Essa margem de erro nada mais é do que a incerteza, que é mais ou menos 1%, ou seja, ele pode chegar a 8 ou a 6, né? E por aí vai. Acho que a gente vai ver isso aí tanto ao longo dessas semanas, que vai ficar natural para vocês. Aí uma ilustração, tá? Isso aí eu tirei do próprio livro que está indicado lá, para vocês vão encontrar lá quando forem ler. Então, aqui você tem o resultado base, o ARB, o valor verdadeiro, aquilo que você não consegue ver, né? Então, você sempre vai estar... O seu resultado base é o resultado que você acredita ser o mais próximo do verdadeiro, e você tem uma incerteza que vai variar ali de acordo com sua insegurança, com a sua incapacidade técnica, com a sua falta de recursos técnicos, com a falta de tecnologia da era que você vive, e por aí vai, né? Então, a linguagem da metrologia, né? Isso tudo precisa ser bem definido e bem padronizado para que todo mundo possa entender e repetir as coisas, já que o resultado precisa ter repetibilidade, né? E aí são alguns das instituições que formam normas e padrões e métodos. Vocês já devem conhecer algumas, claro, e outras podem ser novas, mas acho que só jogar o nome na internet vocês já conseguem ter uma noção boa aí de cada uma. Estou apresentando aí para vocês de maneira rápida, porque hoje a gente está numa aula mais introdutória, um bate-papo geral. A partir das semanas a gente vai vendo de acordo com o que a gente vai trabalhar. Mas basicamente aí, no nosso país, no Brasil, acho que todo mundo aqui vai trabalhar no Brasil, a gente está lidando com o Inmetro, né? Que é o órgão base, aí, a autoridade máxima, que regula essas normas de confiabilidade, de segurança, de padrão de eficiência,
Então, acho que todo mundo já viu, já conhece alguma coisa do Inmetro, teve algum contato, o selo do Inmetro, né? Ele está ligado aí ao Conselho Nacional de Metrologia, tá? Que vai trabalhar para criar esses padrões. Então, as normas, os padrões, isso tudo. No Brasil, o órgão base aí seria o Inmetro, como a gente pode ver, ó. Então, ele atua no âmbito aí da sustentabilidade, segurança, desempenho, conformidade, saúde, meio ambiente, segurança, tá? Segurança e desempenho. São exemplos aí de áreas que o Inmetro está presente, atuando, fazendo aí com que a gente tenha uma certa confiança, uma certa confiabilidade nos produtos que contêm o selo. No selo então, isso vai conter algumas informações básicas, de preferência coisas simples que qualquer pessoa possa olhar e rapidamente identificar. Por exemplo, quando a gente tem um equipamento que consome energia, disparado aí na nossa casa, os que mais consomem são ar-condicionado, chuveiro elétrico e geladeira, né? Porque os três trabalham com conversão de temperatura, né? Transformação de calor. Aí. Vai pegar alguma coisa quente e vai esfriar, ou alguma coisa fria e vai esfriar. Frio e vai esquentar. Então, esses equipamentos e outros eletrônicos de consumo precisam vir com, por exemplo, essa etiqueta indicando a quantidade de consumo, aí, a potência, a eficiência luminosa. Se for um carro, aí, se for um pneu de carro, desculpa, vai ter que indicar aí, esse daí, não sei se alguém já viu antes, mas vai ter que indicar aí a resistência ao rolamento, tá? A resistência aí ao torque que o pneu ocasiona, a resistência ao piso molhado, aí no caso aqui indicado por essa nuvenzinha aí chovendo, e o ruído que ele produz quando trabalhando em condições como indicadas. Né? É óbvio que se você tiver um parafuso solto, o eixo desbalanceado e um monte de coisas, isso daí vai piorar. Mas se trabalhando nas condições especificadas pelo fabricante, deve estar nessa faixa aí, tá? Olha aí, errar é inevitável. Né? A gente sempre está errando. Primeiro, porque a gente é ser humano, sempre erra. Segundo, porque sempre vai ter alguém para julgar. Então, se tem alguém para julgar, tem alguém errando, né? Se tem alguém errando é porque tem alguém para julgar. E isso daí, agora, no nosso contexto aqui de engenharia e de metrologia, é inevitável no sentido de que a gente não tem como se livrar do erro, independente do aparelho de medida mais tecnológico ou mais avançado que você use, sempre vai ter algum tipo de erro associado àquela medida que você está fazendo. E isso daí você, por outro lado, né, como a gente sabe que isso vai acontecer, qual é a alternativa, já que a gente não pode eliminar o erro? Conviver com ele, já que você tem um problema que você não consegue eliminar, você convive com ele. E aí é isso, né? Acabou que se tornou uma ciência, se tornou técnicas, então, de medir essas incertezas, esses erros e quantificar. Se você consegue prever a margem de erro, você consegue ter estimativas muito boas sobre aquilo ali, né? Principalmente se ela for pequena. É claro que não adianta você ter uma margem de erro maior do que a sua medida, né? Eu fui lá e medi, tem tantos pontos percentuais, 10 pontos percentuais com a margem de erro de 50%. Não faz sentido. Né? Com a margem de erro de 8%, quer dizer, não quer dizer nada. O cara pode ter 10, 18 ou 2. Né? Não faz sentido nenhum essa pesquisa ou essa medida. Mas a gente vai conviver com ela aí e aprender a quantificar e se preparar para o que vai acontecer. Né? Então, quando você passa a informação com confiabilidade, que tem ali contida nela o resultado base e a margem de erro boa, isso daí dá para você construir coisas, não é à toa que tudo está aí funcionando e a gente está vivendo.
rapidinho aí, olha, para a gente ver alguns dos instrumentos que a gente vai trabalhar. Alguém sabe o nome desse aqui? Paquímetro, né? Paquímetro, micrômetro, sei lá, e aquele de tirar... Esqueci o nome, gente. O relógio comparador, se não me engano. Isso aí, beleza. Falou aí o paquímetro, lembrando, então coloquei 2 paquímetros aqui, tá? Lembrando aí para vocês que hoje em dia a gente tem os analógicos, o analógico, e aqui os digitais. E esses, né, como a gente viu aí, são objetos que vão nos ajudar, ó, aqui o microscópio também, a medir mais ou menos. O microscópio é evidente que a gente consegue ver algumas coisas e tal, mas esses outros vão medir distâncias. O relógio comparador, às vezes, mede um ângulo, mede uma variação, por aí, né? Aqui, para medir, por exemplo, temperatura, a gente tem os termopares, tá? Esse aqui é um termopar. Esse aqui é outro, existem alguns tipos de termopar, a gente vai falar sobre eles. Esse daqui é utilizado nos multímetros, mais simples, você pluga ele no multímetro e encosta. Termopar nada mais é do que um termômetro com fio, né? O termômetro também é outro sensor aí de medida indireta, porque você não consegue medir a temperatura, você coloca até o analógico mesmo, a base de mercúrio, você coloca ele lá, e através de uma escala aí, né, do quanto que subiu aqui, subiu até aqui. Você consegue saber qual que é a temperatura que está ali marcando, mas você não consegue. A mesma coisa que vai no multímetro, né? Você vai ligar isso aqui no multímetro, vai ter lá, o multímetro vai ter um visor. Aí ele vai marcar aqui, 1,3. Isso daí, né, é uma medida indireta para você aferir a temperatura, através de termopares ou termômetros. Você tem métodos também sem contato, né? Métodos aí, por exemplo, com infravermelho, essas câmeras aqui, sensores mais simples, como esse daqui, e câmeras mais rebuscadas, aí, mais tecnológicas, que vão te dar mais precisão e mais opções aí na hora de medir, né? Isso daqui vai captar por calor, então, assim, vai medir as ondas eletromagnéticas, né, infravermelho aí e ultravioleta que saem que o corpo quente emite, e através de uma escala você consegue comparar lá depois. Então, amarelinho quer dizer menos quente ou mais frio, e vermelho quer dizer mais frio, né? Você consegue ter aí uma noção da temperatura mais ou menos. Isso é bom porque evita de você encostar, danificar o equipamento, você consegue medir a distância. A gente vai ver algumas peculiaridades disso aí, tá? Aqui, ó, já está quase acabando, pessoal. A célula de carga para medir força, um torquímetro, né, para medir torque, evidente, o cronômetro aí mede o tempo, e aqui um encoder para medir velocidade angular, né? Quando você quer medir uma velocidade angular ou algum outro tipo de velocidade, você pode usar um equipamento que é tipo esse, onde ele tem furos e o equipamento sabe, né, emana um laser aqui, né? Pode mandar um laser. E aí você sabe se está passando ou não está, né? Então você sabe o tempo que levou para não passar, né? Estava passando e aí ficou tanto tempo sem passar e aí voltou a passar novamente. Com esse tempo aqui, e conhecendo essa distância entre os furos, você consegue saber qual que é a velocidade aí, angular ou velocidade de um objeto, né? Também tem outros aí para medir velocidade, para medir, ó, esse aqui mede vazão, tá? Indutos. Esse daqui é o strain gauge para medir deformação. O velocímetro mede velocidade. O acelerômetro mede aceleração para medir movimento. Isso aqui é muito bom, né? E aqui o bloco padrão para medir rugosidade entre superfícies. São esses aí os
os sensores, os instrumentos de medição que a gente vai trabalhar ao longo dessas semanas, e é evidente que eles vão precisar de calibração sempre que você estiver trabalhando, né? E calibrar não é ajustar. Ajustar você ajusta depois de calibrado, você ajusta para cada ocasião que você está. Calibrar, como a gente falou anteriormente, ó, é a partir de uma medida conhecida, padrão, né? Então, o que acontece? Quando você tem aí um sensor, por exemplo, esse daqui é um sensor de ultrassom, né? Você tem lá o sensor, você vai levar ele para cá, para lá, ele muda, ele bate, as conexões se acomodam ali de forma diferente. Vamos supor que está aqui o seu sensor e você quer medir alguma coisa que está a uma certa distância, né? Então, você quer medir a distância até essa parede aqui. Você sabe, né? Porque você sabe qual é a velocidade aí do som, da onda sonora, e o tempo dela ir e voltar, você consegue ter a distância, né? E a partir disso você tem lá a sua tabela, a sua comparação é o quê? Você sabe que a cada 1 volt, por exemplo, quer dizer, vamos supor, aí 10 milímetros, né? E aí, como você tem uma precisão bem considerável, daqui a pouco você está lendo aí 1,01 volt, 1,02 volt, né? E o que isso daqui vai dar? Então, isso daí nem sempre dá a mesma coisa, né? Nem sempre, conforme o uso e o tempo vai passando, isso aqui vai ficando desregulado. Então, você precisa pegar uma distância aqui que você conheça, uma distância conhecida, de preferência um bloco padrão, nesse caso aqui para um sensor de medir distância, e medir a distância, né, dele até um anteparo e falar, olha, essa distância aqui eu conheço, vamos supor, 50 milímetros. Então, quando você faz uma medição, vai lá e mede e lê quanto é que deu. Ah, deu 1,003 volts. Então, isso daqui está atrelado a 50 milímetros. É como se você viesse aqui no gráfico, ó, e marcasse um ponto. E depois você faz outra medição e marca outro ponto. E assim você é capaz de traçar aí uma reta, né? E com essa reta agora, você tem essa reta que é a função de transformação, você vai conseguir, tendo essa reta aí, a partir de qualquer medida que você fizer, ter uma resposta para o que você está buscando. Tranquilo? E agora a gente vai começar a ver, então, alguns métodos, alguns cálculos, algumas técnicas para discutir isso tudo aqui, aprimorar isso tudo que a gente falou ao longo dessa aula, né? Foi uma aula mais introdutória para a gente começar aí. Tranquilo, pessoal? Show! De boa? Então, eu sempre gosto de terminar e passar a palavra a vocês. Se alguém quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade aí. É com vocês, tá? Eu só tenho um comentário, mas é mais questão de curiosidade mesmo. Nessa questão que o senhor falou, né, do sistema métrico de Libra. Enfim, teve até uma vez que eu estava vendo um documentário que um avião caiu por causa disso, cara. O avião era do padrão inglês, aí eles foram abastecer num país que era o padrão métrico. Aí eles botaram a medida achando que estava em Libra, mas não estava. O avião ficou sem combustível no caminho. Aí caiu, entendeu? Então como é importante isso, né? Sim, bem colocado. A gente vai ver até na aula que vem. A gente vai ver alguns desastres e algumas falhas, né, que causaram prejuízo. O menor dos prejuízos é o financeiro, né? Mas alguns outros desastres que causaram problemas aí devido a isso, devido a essa confusão e como que a gente faz para converter de um para outro e estar sempre atento para verificar isso aí. Acho que ao longo até do curso de engenharia de vocês mesmos podem ter já se deparado ou vão se deparar provavelmente com algum exercício que a resposta não bate com o gabarito e quando você vai ver, você estava usando a unidade no sistema internacional e era para ter usado no inglês ou vice-versa.
Beleza? Show de bola. Então, show, galera. Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Peço a vocês que fiquem, então, de olho lá na nossa sala, no tópico da semana que vem, e nos avisos que eu vou colocando ali no mural principal. Valeu? Um abraço aí para todo mundo, então, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana aí para vocês. Valeu, professor. Tchau, tchau.